Raquel Teixeira Lira tem 37 anos e é natural do Recife. É casada com Fernando Lucena. Ela tem 2 filhos, João e Fernando. Ela é formada em Direito e pós-graduada em Direito Econômico e de Empresas. Iniciou a carreira como advogada concursada do Banco do Nordeste. Em seguida, também admitida por concurso público, assumiu o cargo de delegada da Polícia Federal, onde atuou até 2005. No mesmo ano, foi aprovada no concurso da Procuradoria-Geral do Estado, a qual está vinculada até hoje, embora licenciada. Raquel Lira disputou sua primeira eleição em 2010 e foi eleita deputada estadual. Em janeiro de 2011, assumiu a Secretaria da Criança e da Juventude no governo Eduardo Campos. Após 2 anos no comando da pasta, Raquel retornou à Assembleia Legislativa em fevereiro de 2013. Este ano, disputa pela primeira vez a Prefeitura de Caruaru pelo PSDB, com a coligação Juntos por Caruaru, formada pelos partidos PSDB, PTB, PSL, Rede, PTN, DEM, PRTB, PMN, PEN, PTdoB e PROS. Tem como vice em sua chapa o empresário Rodrigo Pinheiro, também do PSDB. Muito bem, está aí o histórico da candidata Raquel Lira, que é a nossa entrevistada de hoje aqui no programa, né, Boquinha? Lembrando que durante 15 minutos ela vai expor aqui suas propostas, falar de sua atuação também como deputada estadual por Caruaru, e a gente começa a valer o cronômetro a partir de agora. Deputada, muito boa tarde. Boa tarde. Prazer recebê-la aqui no programa para que a gente possa discutir política e a cidade de Caruaru. Prazer meu. Eu quero falar primeiro do seguinte, no seu atual mandato na Assembleia Legislativa, a senhora vem apresentando uma quantidade razoável de projetos de lei. Segundo o site da Alep, no ano passado foram 9 e este ano apenas 1. A medalha Leão do Norte, que seria entregue à banda Fulô de Mandacaru e que posteriormente foi retirado, foi arquivado. A senhora esteve envolvida demais com a campanha de Caruaru e deixou de lado sua atuação como deputada estadual? De forma nenhuma, eu sou presidente da Comissão de Justiça da Assembleia Legislativa, que é a principal comissão da Casa. Sou a primeira mulher que preside esta comissão. Já fui reconduzida, estou no meu 2º mandato, é um mandato de 2 anos. E eu tenho buscado sempre debater os temas que são importantes para o povo de Caruaru, do Agreste e de Pernambuco. Temas como a questão da água, a questão do desarmamento, a questão do polo de confecções. Ainda ontem estive na tribuna da casa reivindicando a reforma do aeroporto de Caruaru, que vai, depois da notícia do governo do estado de reformar o de Garanhuns e de Serra Talhada, poder incluir nesse pacote de reformas o aeroporto de Caruaru. Então, estou todos os dias representando a nossa cidade e defendendo os interesses do povo de nossa cidade e de Pernambuco. A senhora se coloca como candidata também do governador Paulo Câmara, deputada? O PSDB tem assumido uma postura de estar na base do governo, foi retirado do governo recentemente, reincluído. Temos votado os projetos que são de interesse do povo de Pernambuco e assim vamos continuar sendo. Sou presidente da Comissão de Justiça, repito, e terei o compromisso de votar aquilo que esteja de acordo com o interesse do povo de Pernambuco. Vamos falar aqui sobre uma coisa, veja bem, a Destra fez recentemente um teste ali na rua Duque de Caxias, deixando o espaço somente para pedestres, né? A senhora não acha que, tirando os ônibus intermunicipais, por exemplo, como os da empresa que a senhora é sócia, isso não já beneficiaria muito? Discutir a mobilidade em Caruaru é conectar a nossa cidade. Quem mora na periferia, nós temos andado pela periferia inteira da nossa cidade, sabe que para se deslocar de um bairro para o outro, precisa ir para o centro, porque todos os terminais de nossas linhas de ônibus convergem para o centro da cidade. Isso gera uma grande confusão no nosso centro. Além disso, a gente precisa privilegiar quem anda a pé, quem anda de bicicleta, quem anda de ônibus. Conectar a cidade, às vezes, é muito simples. É construir uma passarela, é construir uma ponte, é construir uma rua. A gente teve no Caiucá, a reivindicação é essa, no bairro do São Francisco, nas Baraúnas. São conexões simples e a gente criar um cinturão e permitir que os terminais também possam ser na periferia, Dilson. Não é simplesmente dizer que é tirar os ônibus do centro da cidade, é poder descentralizar o nosso transporte público e permitir que as pessoas, por exemplo, possam andar de bicicleta. Caruaru, o povo anda a pé, anda de bicicleta, criar a Via Parque na linha do trem, por exemplo, que interliga 14 bairros e beneficia
cerca de 150 mil pessoas. É uma ação imediata que pode sim ser feita em articulação com a Companhia Ferroviária Nacional e a gente tirar isso do papel e permitir que as pessoas andem de outras formas que não sejam somente de veículo motorizado. Vamos falar também, candidata, sobre a Feira da Sulanca, que é um tema recorrente, a gente tem que estar sempre discutindo exatamente isso aqui. Mas eu não vou lhe perguntar se a senhora é contra ou a favor da retirada da Feira do Centro, que a senhora já se posicionou a favor, disse inclusive que tira a feira de graça para muita gente, Perfeito. que eu quero depois entender bem essa situação, e fala em requalificar o Parque 18 de Maio, na sua proposta registrada inclusive na Justiça Eleitoral. A senhora reconhece a importância da feira e do Parque 18 de Maio. A senhora atuaria exatamente na formalização dos comerciantes da feira? O nosso objetivo é de início e de cara, no primeiro dia de governo, já atuar com uma gestão específica, um órgão específico da Prefeitura, para de modo compartilhado e transparente, dividir com o feirante a responsabilidade pela gestão da Feira da Sulanca, onde ela está. Do Parque 18 de Maio também, permitir que de imediato se possa fazer limpeza, iluminação, sinalização, banheiros, permitir que quem está lá hoje trabalhando possa trabalhar com maior qualidade e o comprador que venha para cá também possa ser recebido de melhor maneira e de modo também compartilhado, transparente, a gente poder construir a transferência da feira, sim, Dilson, de graça para o feirante que não pode pagar. Santa Cruz, todo mundo conhece o calçadão que foi feito, Miguel Arraes. Era um antigo poeirão. Foram trazidos para dentro do calçadão. Mas a formalização dos comerciantes da feira, a senhora trabalharia para isso acontecer? Me explique em que sentido que você está falando, me permita. De formalizar todos e fazer com que eles tenham a arrecadação de impostos também para o município, para o Estado, que já deveria ter sido feito isso. Deixe-me falar sobre isso, falar sobre a feira. Não é só falar sobre o terreno por onde vai ser transferido, sobre o parque, é falar sobre o nosso grande polo de confecções, que é o segundo maior polo de confecções do país. Não é só uma questão econômica, é sobretudo uma questão social. Quem hoje está sofrendo pelo desemprego acaba sentando numa máquina de costura e vai para a feira, vende suas peças na feira e consegue se sustentar. A gente tem que trabalhar para que a gente possa ganhar qualificação de quem produz, possa ganhar design, possa ganhar na produção de moda, permitir que essas pessoas possam ganhar melhor qualificação no seu produto. E isso pode sim evoluir para que a pessoa se formalize e consiga sim, num patamar mais elevado, produzir com mais qualidade. Isso é um passo atrás do outro, Dilson. Não se faz tudo de uma vez só, mas qualificar a nossa moda, a nossa Sulanca, para transformá-la em moda, sem sombra de dúvida, é uma necessidade, porque a gente não pode elevar muros e impedir que a confecção que vem de São Paulo, que vem da China, ela dispute com a nossa confecção. E para isso a gente só disputa se a gente tiver qualidade. Vamos falar de saúde agora, candidata. Veja bem, a senhora fala em ampliar e qualificar a oferta de leitos, de cirurgias, de consultas, de exames também para a população, além de medicamentos para os usuários aqui de Caruaru. Pretende construir novas unidades de saúde? Qual seria o custo disso e como isso seria possível? Caruaru vai conhecer um novo modelo de unidade de saúde. Se chamará AME Caruaru. Ela vai unir a unidade básica de saúde com o núcleo de apoio à saúde da família. Além da unidade básica, a gente quer universalizar a atenção básica. Hoje nós temos 67% de cobertura, nós vamos colocar 100% de cobertura para quem é usuário do Sistema Único de Saúde, construindo 8 dessas unidades. Elas já funcionam em Petrolina, não é uma coisa trazida de outro mundo, já tem 16 unidades, elas vão ter consultórios especializados, vão ter o apoio de psicólogo, de educador físico, de nutricionista, além da unidade básica de saúde, que são os médicos, os odontólogos e os agentes comunitários de saúde. E junto desse equipamento, que é cerca de 1.000 metros quadrados e custa R$1 milhão cada um, com financiamento de cerca de R$350 mil do governo federal e o restante será tirado de dinheiro do governo municipal, haverá uma espécie de academia das cidades da saúde, um pouco menor do que a Academia da Saúde, mas agregada a esse complexo, que permitirá que o educador físico que está lá possa trabalhar com aquelas pessoas que precisam ter, sim, a prática de atividade física aliada ao seu dia a dia. Hoje, a gente não tem, Caruaru precisa de espaços que possam ter
a prática de atividade física para a geração de saúde. Candidata. E nesses equipamentos nós teremos essas pequenas academias de saúde agregadas. Candidata, a senhora não diz como vai fazer, mas propõe também, em sua proposta de governo, ampliar a oferta de educação infantil, creches, escolas aqui para as crianças de até 5 anos de idade. E quais seriam os recursos ou projetos que a senhora conseguiu viabilizar exatamente na Assembleia Legislativa para Caruaru nessa área? Ou o que veio para Caruaru, para essa parcela da sociedade, foi o que o seu pai deixou, o João Lira Neto, quando era governador do estado? Como secretária de Criança e Juventude, eu criei um programa de revitalização de creches públicas. Para você ter uma ideia, Dilson, 900 creches públicas no estado de Pernambuco, nos 2 anos de secretaria, nós revitalizamos 345. Com kits básicos que custam de 70 a 100 mil reais, a gente coloca parque interno, parque externo, biblioteca, videoteca, equipamentos, fogão industrial, berço, geladeira. Todas as creches de Caruaru foram beneficiadas ou com ações nossas da secretaria ou com emenda parlamentar minha que eu coloquei. Quem é profissional dessas unidades sabe que nós destinamos recursos para isso, os pais sabem. E, por exemplo, a creche lá do Centenário, ela teve dobrada a sua capacidade de atendimento de 90 para 180 alunos, porque nós colocamos lá como secretária mais de 100 mil reais para construir novas salas. E assim, Dilson, são 50 milhões de reais de custeio para que a gente possa ampliar das 900 crianças que nós temos hoje de atendimento para as 8 mil que são necessárias. E eu vou citar de novo o exemplo de Petrolina, porque a gente sempre faz a comparação no interior do estado com Petrolina. Petrolina atende hoje quase 8 mil crianças de 0 a 3 anos na creche. Caruaru atende 967. A gente pode fazer de várias formas. Com o dinheiro do Pró-Infância, do governo federal, construindo novas unidades, com parceria com entidades do terceiro setor e podendo construir também, dentro das comunidades, novas unidades adaptadas. A senhora não estaria prometendo, nesse caso, o mesmo que o atual governo prometeu, 17 creches, e depois não veio nada para o dinheiro do governo federal? E nessa crise que a gente está enfrentando no país inteiro, será que vai vir dinheiro do governo federal para esse âmbito aí? Já que o atual governo também prometeu 17 creches, depois veio com a história de dizer de que, na verdade, não tinha prometido ou que os recursos não vieram. Eu acho que cada um responde por aquilo que se comprometeu, cumpriu ou deixou de cumprir. É claro que a gente tem um desafio na economia nacional, uma crise nos estados, nos municípios, mas tem uma coisa que pode ser feita: decisão política e prioridade. Aqui, para mim, poder falar de saúde, de educação como prioridade. Todo lugar que a gente vai, nós andamos em Caruaru inteira para construir um plano de governo participativo, democrático, através do Mobiliza Caruaru. Todas as mães indicaram a necessidade de creche e os números revelam isso. Essa Dilson, proposta a senhora pretende registrar junto ao Ministério Público também, que vai buscar resolver essa questão das creches aqui no município? Será a nossa decisão. O Ministério Público entrou nisso pela falta de decisão política de poder suprir quem está fora da escola. As crianças de 4 e 5 anos são quase 2 mil que já deveriam estar na escola e estão fora em Caruaru. Isso não se admite em quem quer apostar na educação como forma de transformar a sociedade. E a gente vai fazer isso. Vamos falar também sobre segurança. A gente vive aí um clima de insegurança geral na cidade. A senhora foi deputada aliada do governo do estado, até bem pouco tempo esteve defendendo o governo do estado na Assembleia Legislativa. O que pretende fazer para exatamente ajudar o estado a oferecer segurança para o cidadão, que é o que ele não tem? Nós vamos primeiro pedir ao estado, apelar ao estado para deixar o 4º Batalhão exclusivo para Caruaru. Por que a senhora não fez isso quando o seu pai era governador? Eu continuei. Nós fizemos o projeto, tem estudo sobre isso, e o que precisa agora é a decisão política de fazer a divisão. Eu sei que, por exemplo, que o Coronel Galino não tem essa posição, mas eu vou brigar e insistir com ele, porque são 700 mil habitantes que são cuidados pelo 4º Batalhão. A gente quer poder dividir e a atenção do 4º Batalhão ser para os 350 mil de Caruaru. Ao lado disso... O candidato Tony Gel fala também nesse projeto. Nós pensamos igual em relação a isso. Discutiram os dois juntos isso aí? Nós já falamos sobre isso também. Ele pensa da mesma forma que eu. O 4º Batalhão ele tem que ser de planejamento para a Polícia Militar, exclusivo para Caruaru. E aliado a isso, fortalecer a Guarda Municipal. A Guarda Municipal ela precisa ser ampliada, treinada, capacitada, fortalecida. Armada também? Eu não defendo a Guarda Armada. Eu aposto que ela pode ser qualificada e utilizar outras armas que não sejam armas de fogo. Até hoje, ninguém me convenceu em sentido contrário. E eu quero poder trabalhar em Caruaru
outras formas que você pode trabalhar prevenção. Dar um banho de iluminação pública na nossa cidade que está às escuras. Trabalhar na periferia, no centro, na zona rural, iluminação pública com lâmpadas de LED. Tem muitas cidades que estão conseguindo fazer isso com parcerias, com terceirização, várias formas que podem ser feitas com reposição rápida para permitir que não haja toque de recolher na nossa cidade. Porque, Dilson, você cobre isso e que sabe que ao cair do dia, todo mundo está se trancando em casa porque simplesmente não pode sair porque está às escuras. Criar espaços públicos de convivência. Nós temos praças, parques, isso precisa ser ampliado, quadras poliesportivas, esporte na comunidade. Os parques que a gente tem precisam ter uma roda de capoeira, um professor de educação física, eles precisam ter vida, precisam ter um guarda municipal. E quando a população ocupa a rua, ocupa os espaços públicos, a criminalidade que é da nossa cidade, que é um crime de oportunidade, ela simplesmente vai desaparecer. Isso foi feito, sabe aonde? Na Colômbia, que é um país aqui junto do nosso. Tudo bem. Fez e melhorou. Vamos tocar no outro assunto aqui, que a população tem reclamado muito dos valores que são cobrados do IPTU aqui no município. O que a senhora pretende fazer sobre isso? Recalcular esses valores? Qual é o seu pensamento? Rapidinho, que o tempo está acabando já. Sobre o IPTU, assim como sobre a taxa da feira, que é cobrada e o feirante não sabe para onde vai, são R$15 por banco de feira, que vai para um bolo que a gente não sabe onde é aplicado. O IPTU está sendo, todo mundo de Caruaru sabe, que está sendo cobrado no olho. As pessoas vão reclamar, uns conseguem diminuir, outros não conseguem. É ter estabilidade para que as pessoas possam ter a cobrança do imposto, possam empreender. A gente tem que trabalhar as claras de modo transparente. Não pode quem mora no mesmo prédio ter um IPTU para o andar de cima e outro IPTU para o andar de baixo. Então vamos agir com transparência, com clareza, com legislação de fácil acesso. Eu sou procuradora do Estado, trabalho com legislação, sou advogada e sei de que a gente precisa de um ambiente seguro para as pessoas viverem e empreenderem. E a gente precisa aqui em Caruaru garantir essa estabilidade na legislação e na atuação do poder público. Ok. Deputada, muito obrigado pela presença Dilson. aqui com a gente. Agradeço. A gente agradece a sua presença. Tá aí então, a gente encerra com a candidata Raquel Lira esse nosso ciclo de entrevistas com os candidatos a prefeito aqui de Caruaru. Ouvimos os 7 para que você, amigo eleitor, possa fazer aí o seu julgamento. E essas entrevistas, todas elas, a gente está aí colocando também no nosso NE10 Interior, no blog do Dilson Oliveira, para que você que acompanhou pode depois avaliar melhor em casa, acompanhando tudo isso aí, tá bom?